Muito bem, vamos nós para mais uma aula, já nessa etapa final da nossa disciplina, na parte mais avançada de programação. Falaremos agora para você do recurso de recursividade, até ficou redundante o que eu falei, mas é propositalmente, pessoal. A recursividade é algo que a gente herdou da matemática, né? Porque lá na matemática tem as funções que são recursivas, ou seja, são funções que você pode definir o resultado dela baseando-se nela mesma. Por exemplo, a gente pode definir de maneira recursiva o conceito de fatorial na matemática. É o conceito mais clássico que tem, inclusive, na programação. Programar para calcular um resultado de um fatorial geralmente te leva a fazer uma programação recursiva. Porque a gente sabe o que é fatorial. Por exemplo, fatorial de 4. É aquela contagem decrescente, né, multiplicando. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aí tem lá o resultado, né? Por definição, o fatorial de 0 é 1, né? E isso aí vai levar você à definição de fatorial. Não se faz fatorial de número negativo, né? Também tem isso. Então, baseado nesse conceito, nessa ideia, a gente pode também programar funções recursivas, né? E as linguagens de programação, de um modo geral, dão suporte a essa recursividade. Porém, o uso da recursividade é perigoso. Você, enquanto programador, pode se atrapalhar na chamada recursiva de uma função e perder a previsão do resultado que vai ter aquela chamada. Então, muito cuidado quando você for definir uma função sua como sendo recursiva, porque isso pode te levar a um resultado indesejado, né? Então, conforme eu havia falado, a recursividade é fundamental em matemática, mas também é usada em ciência da computação. Um programa recursivo é um programa que tem funções que chamam a si mesma, tá? E uma função recursiva é definida em termos dela mesma. Como exemplo, nós temos a definição de números naturais, né? Que o número natural ele é um número inteiro, né? Basicamente, e que o próximo número é sempre o anterior somado mais um. Então dá para você fazer isso de forma recursiva. Fatorial, como eu falei para vocês. Na computação tem uma estrutura de dados chamada árvore. A árvore também tem a sua definição, também pode ser feita de forma recursiva, né? A árvore da computação ela é meio maluca se você comparar com a árvore da biologia, mas não vem ao caso, né? Não vamos chegar nesse nível de aprofundamento na nossa disciplina aqui. Então, não se preocupe com a tal da árvore agora. Então, a recursividade é um conceito poderoso, define conjuntos infinitos com comandos finitos, né? Então, você pode definir infinitamente fatorial, desde que sei lá, caiba na memória do computador, o númerozão que ele está calculando lá. Mas ele vai trabalhar entendendo que essa função chama a si mesma. Para quem não entendeu, por exemplo, quando você pensa que o fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu posso dizer que o fatorial de 4 também é 4 vezes o fatorial de 3. E eu posso dizer que o fatorial de 3 é 3 vezes o fatorial de 2. E assim sucessivamente. Por isso que se cabe o conceito da recursividade, certo? Então, dentro do corpo da função, a gente pode chamar a própria função, desde que aconteça determinado evento lá na condição que você vai testar, né? Aí você faz uso da recursividade. Porque caso não aconteça essa coisa que você programar, aí você para de chamar a sua recursividade. E aí você vai obter o resultado de todas aquelas execuções recursivas dessa função. Tá certo? Quando a gente for chegar no exemplo, você vai entender um pouco melhor. Então, a recursividade pode ser direta quando a função f1 chama a própria função f1. Ou recursividade indireta quando a função f1 chama f2, que por sua vez chama f1. Né? Parece aquele poema lá que a gente conhece do tempo da escola, né? Que fulano ama fulana, que ama não sei quem, que ama não sei quem, que não ama ninguém, né? Então é parecido com isso aí, a recursividade indireta. Só que no caso, o ninguém do final voltaria para o primeiro fulano, né? Então, no caso aí, seria uma recursividade indireta, tá? Acontece até em português, né? Para você ver. Então, nosso exemplo mais clássico é o da função fatorial, a definição de fatorial na matemática, né? Que temos aqui a definição formal de fatorial, né? Fatorial de n é esse negócio aqui. Fatorial de n menos 1 é esse outro negócio aqui. Sabendo que, por definição, fatorial de 1 é 1 e fatorial de 0 é 1,
sabemos também que n fatorial pode ser definido como n vezes o fatorial de n menos 1. Então, aqui em vermelho, a gente tem o destaque e a demonstração para você da praticidade da definição de fatorial. Em vez de você ter que definir um laço enorme, você define apenas que a função é do tipo recursiva e o teu fatorial será calculado. Vamos ver isso no algoritmo. Próximo slide, né? Então, nós temos aqui a função fatorial recebendo um valor inteiro n e, em algum momento, ela está chamando a si própria, né? Vamos ver aqui como é que funciona. Se o fatorial de n for menor ou igual a 1, vai retornar 1. Essa função aí, se ela receber o valor 1 ou 0, ela retorna 1. E a chamada recursiva vai acontecer dentro do else desse if, né? Que é o caso da definição, está aqui no n menor ou igual a 1. Né? E o caso recursivo vai ser no senão daquele se. Então, você vai ter que vfat, que é a variável que foi criada localmente nessa função, vai receber n vezes o fatorial de n menos 1. Mas veja que eu estou chamando aqui de novo a função fatorial. E ela vai entrar de novo nesse código aqui, o programa. E de novo, até que esse n menos 1 aqui se torne 1 ou 0. Né? Que por definição ele vai cair nesse if aqui e vai retornar 1. Retornando 1, parou. Então, se parou, aí volta o 1, o outro valor, o outro valor, o outro valor, e você vai ter aquele valorzão do fatorial multiplicado no final via recursividade, tá certo? No final vai ser montado aquele conceito estendido de fatorial lá na matemática, de n, que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, até chegar no 1, né? Aí você vai ter, nesse caso aí, o seu fatorial calculado e o seu programa principal, o seu programa main, vai exibir lá o return vfat, que vai ser o retorno final que essa função vai dar para a função main, que foi quem chamou no começo do programa o teu fatorial. Porque teu programa, ao ser executado, ele vai rodar primeiro essa parte que está colorida aqui. Essa parte que está aqui nesse amarelinho, aqui nesse fundo amarelo, né? Então, ele começa aqui com int main, define um valor inteiro chamado número, uma variável, né? E uma variável double chamada f, que é um inteiro maior, né? Que é um valor maior, né? Um float, né? Aí você vai fazer o que nesse seu fatorial? Você vai perguntar para o usuário fatorial de qual número ele quer calcular. E vai fazer a leitura desse inteiro via teclado. E vai chamar que f, que é a tua variável double, vai receber o resultado da função fatorial de número. Fatorial de número essa que foi definida aqui na parte branca e que está mais acima no seu programa. E é uma função recursiva, tá certo? Ao final do cálculo recursivo nessa função aqui na parte branca, a variável f recebe o valor final que fatorial retorna, que é o fatorialzão do número completo lá calculado, e exibe na tela que o fatorial do número lido é o conteúdo da variável f, né, com 0 casa de precisão, porque essa variável f, como ela é double, ela tende a ser exibida como sendo um float. Na verdade, ela não vai ser um float. Ela vai ser um inteiro, né, que ela vai ser um float com a parte decimal igual a 0. Foi definido assim, simplesmente para poder caber um número bem grande. Porque às vezes você calcula um fatorial, sei lá, de 50, 40, não sei bem qual é o número fatorial máximo que é calculado por esse programa. Você pode testar. Você executa ele uma vez, bota lá fatorial de 10. Ele retorna. Fatorial de 15. Fatorial de 50. Aí quando chegar num valor que apareça absurdo ou que o programa dê erro, é porque você extrapolou a variável, né? Então a gente definiu como double tanto o retorno da função quanto a variável que exibe o resultado para poder caber um número grandão no final, propositalmente, né? Só que esse double da gente, a gente vai trabalhar ele com ponto zero f na hora de exibir. Ou seja, exiba este float, mas com 0 casa decimal. Ou seja, exiba como inteiro, certo? O uso do float aí é só uma jogada de programação para poder caber um resultado grandão, que a gente sabe o tanto que fatorial cresce quando a gente está calculando, né? Rapidinho, né? Você vai multiplicando número a número, então ele vai crescer bastante, crescer bem rápido. Então, algumas observações, que programas com recursivos,
né? Não só o fatorial, mas recursividade de um modo geral, ele pode ser difícil de ser compreendido, né? Porque você tem que entender que está executando ali, aquela função está chamando a si mesma, e vai acabar montando, por exemplo, no caso do fatorial, aquele conceito lá da matemática, da multiplicação decrescente, né? Então a execução interna gasta mais memória também. Então, de repente, um programa que tem uma função recursiva, ele pode requerer mais memória do computador, mais memória RAM. E isso pode ser um problema. Uma quantidade maior de passos recursivos tende a provocar problemas de processamento por falta de recursos. Ou seja, vai dar trabalho para o computador executar, ele vai ficar com um processamento um pouco mais lento. Pode ficar, né? Porque a gente sabe que hoje em dia os nossos computadores são bem potentes, são bem velozes. Mas pode acontecer uma lentidão provocada pelo uso da recursividade no seu programa. Então, de repente, procurar uma alternativa não recursiva pode tornar o teu programa mais leve, certo? Então, esse é o nosso recado para hoje. Recomendo que faça o nosso exemplo no Falcon, que procure outros exemplos de algoritmos recursivos para tentar fazer, né? E procure entender o conceito da recursividade em si. E esse exemplo clássico do fatorial. Porque lembrando que o nível da nossa disciplina é um nível introdutório e a gente não vai cobrar que você saiba fazer um caminhamento de árvore ou algo mais complexo que a computação normalmente faz uso de recursividade. Então, qualquer coisa a gente vai conversar sobre suas dúvidas na nossa reunião, ou então via SIGA ou via e-mail, né? Estamos disponíveis, como sempre, e muito obrigado por ter assistido a mais essa aula.